Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Nossa aula de hoje trata de MMC e MDC. Para começar, o MMC a gente pode definir como mínimo múltiplo comum. Quem tiver em dúvida sobre múltiplo, pode dar uma conferida aqui no canal, que temos vídeos sobre múltiplos, ok? Já o MDC ele é um pouco diferente, Já que o MMC é mínimo, o MDC vai ser o máximo, sendo que o máximo divisor comum, Divisor também a gente tem assunto aqui no nosso canal do YouTube sobre divisores. Então, quem tiver alguma dúvida sobre divisores durante a execução da aula, pode dar uma conferida antes no vídeo de divisores aqui do canal, ok? Então, a gente pode dizer que o MMC e o MDC são muito importantes em diversas questões de concurso, Então, a gente pode fazer de duas formas diferentes. Eu vou primeiro listar aqui a primeira forma do MMC, que é sobre listar os múltiplos, Esse tipo de maneira pode ser um pouco útil em alguns casos e pode não ser tão útil em outros casos, quando os números são um pouco maiores. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o MMC do 10, do 25 e do 50, para tirar de exemplo. Então, se a gente pegar aqui esses três números, a gente começa primeiro tirando os múltiplos de 10. Os múltiplos de 10 seriam o 0, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e por aí se vai, 60, 70. Os múltiplos de 25, a gente teria, por exemplo, o 0, o 25, o 50, o 75, A gente tem também o 100 e por aí se vai também. E para finalizar, os múltiplos de 50, o M50. Os múltiplos de 50 a gente tem o 0, o 50, o 100, o 150, 200, 250 e assim por diante. Então, para a gente descobrir qual que é o MMC, qual que é o mínimo múltiplo comum, a gente vai verificar qual o menor múltiplo que aparece em todos os três, entre todos os três múltiplos ao mesmo tempo, No caso do 10, do 25 e do 50, o menor que aparece em cada um dos três é o 50. A gente não considera o 0, tá? Nessa contagem a gente não considera o 0. A gente só considera o maior após o 0, ok? Que no caso é o 50, A gente não tem o 25, por exemplo, entre os múltiplos do 50, a gente não tem o 10, não tem o 20, não tem o 30, não tem o 40. Então a gente pode dizer que o MMC de 10, de 25 e 50 é 50, ok? Outra forma de resolver seria a forma da fatoração, que, ao meu ver, é uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, ok? Então, a gente vai pegar esses mesmos números, o 10, o 25 e o 50. Quem tiver dúvida com fatoração, temos também aqui no canal, como fatorar, A gente também teve essa aula dentro do assunto de números primos. Então, a gente tem aqui o 10, o 25 e o 50. A gente pega o menor número primo, que é o 2, e vai tentar dividir. O 10 dividido para 2 é 5. O 25 dividido para 2 não tem como, então a gente repete. O 50 dividido para 2
é igual a 25, né? E a gente percebe uma coisa, né? Que, por exemplo, o 2 a gente não vai conseguir mais dividir pelo 5 para dar exato, não vai dividir mais pelo 25, que não vai dar exato, né? Então, a gente vai tentar dividir pelo próximo número primo, né? Que seria o 3, mas o 3 também não é possível. Então, a gente vai utilizar o outro após o 3, que é o 5. O 5 já é possível, né? Porque se você pegar, por exemplo, o 5, né? A gente tem o 5 dividido para 5, né? Tem o 5 dividido para 25 e o 5 dividido para 25 novamente. 5 dividido para 5 é 1. 25 dividido para 5 é 5. E 25 novamente dividido para 5 também é 5. A gente ainda consegue utilizar o 5 novamente. Então, a gente repete o 1, já que foi até o máximo, a gente não consegue ir mais do que isso. O 5 dividido para 5 de novo dá 1. E o 5 dividido para 5 dá 1 novamente. Então, a gente vai pegar o resultado, o 2, o 5 e o 5. Vai multiplicar 2 vezes 5 vezes 5. Ou então, a gente pode colocar também o 2 vezes o 5 elevado ao quadrado, né? Que dá no mesmo, já que o 5 aparece 2 vezes, né? 2 vezes 5 é igual a 10. E 10 vezes 5 é igual a 50. Então, as duas respostas vão ser iguais a 50. Passando para o campo do MDC, que é o máximo divisor comum, né? É o maior número natural que divide dois ou mais termos simultaneamente. Então, aqui, ao invés de utilizar os múltiplos, a gente vai listar os divisores, ok? Então, vamos começar aqui, por exemplo, listando os divisores, né? Fazendo o MDC dos números 30 e 48. Claro que listar os divisores nem sempre vai ser uma tarefa muito fácil, né? Porque achar os divisores nem sempre é tão fácil, porque a gente tem que dividir esse número por 1, por 2, por 3 e vai tentando várias vezes. Então, pode ser que seja um pouco difícil. Então, a gente coloca aqui os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, tem o 6 também, o 10, o 15, né? Depois que chegar na metade, o próximo já é ele mesmo, que é o 30. Os divisores do 48, por exemplo, tem o 1, né, que sempre aparece o 1, o 2 novamente, o 3, né, a gente também consegue dividir por 4, por 6, que vai de exato também, por 8, né, a gente consegue dividir por 12, né, a gente consegue dividir por 16, a gente consegue dividir por 24. Depois que chega no 24, que é a metade do 48, só por ele mesmo, que é o próprio 48. Aí a gente vai verificar aqui qual que é o maior, né, o maior divisor que está nos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente vê aí que o maior ao mesmo tempo vai ser o número 6, né? O maior divisor que vai estar presente no 30 e no 48 ao mesmo tempo. Porque se a gente pegar, por exemplo, o 10, o 15, o 30, não vai estar dentro do 48. E se a gente pegar, por exemplo, o 8, o 12, o 16, o 24, o 48, também não vão estar dentro do número 30. Então, a gente vai dizer que o MDC de 30 e de 48 é igual a 6, né? Porque é o maior divisor em comum entre os dois. E a gente também pode utilizar o método da fatoração, né? Que, ao meu ver, é mais fácil, né? Mais simples, principalmente se você estiver utilizando números maiores, né? Porque o MDC com números maiores realmente é um pouco complicado utilizar o método de listar os divisores, porque você pode perder muito tempo numa questão. Então, fatorar aqui o 30 e o 48 por 2
né? O 30 dividido para 2 vai ser 15 e o 48 dividido para 2 vai dar 24. A gente ainda consegue dividir para 2 o número 24, o 15 já não consegue mais. 24 dividido para 2, né? O 15 repete e o 24 dividido para 2 vai ser 12, né? A gente ainda consegue dividir o 12 por 2, né? O 15 a gente não consegue, isso é um fato. Então, a gente vai repetir o 15, né? E o 12 dividido para 2 é igual a 6. 6 também a gente vai conseguir dividir por 2, né? O 15 continua a repetir, o 15 e o 6 dividido para 2 é 3. Tanto 15 quanto 3 a gente não consegue dividir novamente. Então, a gente realmente vai precisar utilizar o outro, que é o 3. 15 dividido para 3 é igual a 5 e 3 dividido para 3 é igual a 1. Então, o 5 não é mais divisível por 3. A gente vai utilizar o próprio 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. E a gente finaliza por aí a fatoração. Aí a gente vai observar quais números que estão dividindo o 30 e o 48 ao mesmo tempo, né? Então, esse primeiro 2 a gente consegue observar que ele está dividindo o 30 e o 48 ao mesmo tempo. A gente consegue perceber que esse segundo 2 não está dividindo ao mesmo tempo. Esse terceiro 2 não está também dividindo ao mesmo tempo, só divide o 12, né? Esse próximo também só está dividindo o 6. Então, o que a gente vai ter também dividindo ao mesmo tempo é esse 3, né? Que vai estar dividindo o 15 e o 3 ao mesmo tempo. E o 5 não está dividindo ao mesmo tempo. O 5 só está dividindo apenas o próprio 5. Então, a gente vai pegar o 2 e o 3 e vai multiplicar. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a gente pode dizer que o MDC de 30 e de 48 é igual a 6, né? Então, é isso, pessoal. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima com novos vídeos de aulas de matemática.